Meu Deus do céu. Deu uma amnésia em todo mundo. São José, chefe da Sagrada Família e honra da vida de família. Por que eu coloquei esse tema hoje? Porque estamos no meio de quem? De São José. Outra coisa não podia ser, porque São José é o exemplo de pai, é o exemplo de família. Ele é esposo de quem? De Jesus? Não, Maria. Ele é pai de quem? Jesus. São José foi um homem corajoso, viu? Que trouxe Bíblia? Quem pega sua Bíblia, coloca Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo de 18 a 25. Mateus capítulo 1, 18 a 25. Acharam? Achou aí? Amém. Capítulo 1. Agora está ali, procura ali na internet. Procure na internet. É este. Achou? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Me acompanha aí, viu? Eis como Jesus Cristo nasceu. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, um homem justo, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a que porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelos profetas. Eis que uma virgem conceberá, dará luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Recebeu em sua casa sua esposa. Sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho e recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar. Esse evangelho de Mateus, ele é diferente de outros evangelhos. A narrativa do nascimento de Jesus, da geração de Jesus, percebe a Jesus Cristo. Se você pegar a genealogia de Jesus, vai ter lá um monte de gente. É um punhado de gente tão grande. E você vai pegando, se você pegar o nome daquelas pessoas e lá atrás, você vai ver quem foram eles. Pessoas fracas, que pecaram, pessoas que se perderam. Então uma prostituta na linhagem de Jesus. Até chegar em quem? Em Ju? Em quem? Vocês estão com fome, né, gente? Até chegar em José.
José, considerado um homem justo, a palavra diz aí, tudo bem, mas na verdade o nome verdadeiro é um homem justo. E o que é isso que quer dizer na tradição judaica? Que é um homem temente a Deus. Quando vocês verem na palavra, fulano era um homem justo, porque era um homem temente a Deus. Em tudo. Era um homem integrado, coerente com a palavra de Deus. E José não foi diferente. Era um homem justo. Um homem cujo Deus achou a confiança de escolher ele para ser o quê? O guarda da Virgem Maria e pai nutrício de Jesus. Será que Deus ia deixar qualquer um ser o pai nutrício do filho dele? Escolheu José, o coração voltado a Deus. E essa narrativa acontece no Evangelho de Mateus. É interessante destacar uma coisa: José não tinha conhecido Maria. Quando tiver na palavra também, conhecer, José não conheceu Maria. Está falando aqui da questão pessoal da pessoa, está falando da questão sexual. José não conheceu Maria sexualmente, não tiver vontade. Porque na tradição judaica, o casamento era dividido em duas partes. Vocês sabem disso? Era dividido em duas partes. A primeira parte era desposar. O que é? Luca mora aqui na casa de Deus. E Duda mora lá em outra cidade. Então, Luca é comprometido a ela, como se fosse noivado. Aí a primeira parcela do casamento. Aí tem uma festa, você sai da sua casa, para a procissão, para o encontro de quem? Do noivo. Por isso Jesus vê lá nas palavras de Jesus, nas metáforas de Jesus, nas parábolas, Jesus fala do noivo chegando, a noiva esperando, né? Vice-versa. Então, a parcela do casamento era essa: a noiva saía de casa, o noivo saía de casa, e tinha uma festa da primeira parcela do casamento. Depois se desenvolvia um ritual para que ele saísse da casa dele, ela saísse da casa dela e morassem juntos. E ali um conhecia o outro na intimidade. Existia as núpcias, a segunda parcela do casamento, que demorava mais, festa. Existia essa diferença. Então José e Maria só tiveram a primeira parcela do casamento, para se cumprir o quê? A virgindade de Deus. Agora imagine a mentalidade de um jovem. Você chegar nesse processo e de repente a menina diz: eu estou grávida. E José ficou aflito. Será bem traído? Porque é homem ia pensar isso, né? Mas ele, para que ainda honesto e justo, ele pensou em abandonar ela. Sabe o carreiro? Porque se fosse a público que ela estivesse grávida, ele tinha autoridade de se denunciar ela diante dos sacerdotes, e seria apedrejado ela, a mãe dela, o pai dela, irmãos, iam ser enterrados e apedrejados por todos, porque Maria estava sendo considerada uma meretriz, uma prostituta, traiu o marido. Então essa era a lei de Israel na época. O que acontece? José abandonando ela, quem ia ficar comigo na história? Era José que se reformou. Mas Deus se revelou a José. José, aí foi ter um cochilo perturbado, eu acho que ele estava perturbado, com certeza. A cabeça dele estava aqui. Ele
estou fazendo aqui na minha mulher, marido está grávida, aí vem aquela crise, né? E o anjo do Senhor aparece a José em sonho, olha só, e ele teve tempo de cochilar. Foi pegar um cochilozinho, e o Senhor aparece a ele em sonho. Não temos de receber Maria como esposa, porque o que está sendo gerado nela não é de nenhum homem, não, é de Deus, é o Espírito Santo que trouxe o Salvador do seu lugar. José entende aquilo e quando acorda vai para onde? Para o encontro de Maria e diz assim: não vou te abandonar. Por isso que chamamos José de pai do Cristo de Jesus, porque ele deu a educação a Jesus, foi ele que gerou as virtudes em Jesus. Porque você sabe, vocês são filhos, o pai e a mãe, o filho é o reflexo do pai e da mãe. O que vocês são hoje reflete o filho de vocês. O que vocês foram lá atrás também reflete o filho de vocês. Não é isso? Mas o tema hoje ele é muito impactante, porque ele diz assim: José, chefe da Sagrada Família. O que é ser chefe da Sagrada Família? Ele tem que fazer o quê? O que é ser chefe de uma empresa? O que é ser chefe de uma casa? O que é? Ele tem que priorizar a ordem. Ele tem que ser vigilante. E uma coisa que ele tem que fazer, acima de tudo, é guardar. É isso, vocês que são homens, casados, vocês naturalmente, isso é uma coisa natural, vocês são as muralhas das famílias, vocês são as sentinelas, vocês têm como objetivo de guardar. A mulher também, a mulher que ornamenta essa muralha. Muitas vezes os homens, nós temos a cabeça muito dura. Beleza, tem que quebrar a cabeça. A mulher vem com a singeleza dela, mostrando, ornamentando as muralhas com as rosas da sabedoria. É isso? Estou mentindo? Então José com Maria, José se torna o chefe da família, de proteger aquela jovem de 14 anos. Você imaginou? Uma jovem comprometida de casamento com um jovem, aparece grávida do nada. Depois, 14 anos de idade, ela estava altamente vulnerável. Mas José, diante da escolha do bem e do mal, de fazer a vontade de Deus e de não fazer a vontade de Deus, ele escolhe o quê? Fazer a vontade de Deus, sendo guarda da família. Uma vez eu conversando com um amigo meu, meus amigos de turma de escola, todos já são casados, tem um bocado de filho, tem uma menina que tem 4 filhos, tão nova. Nossa Senhora, verdade. Então assim, eu fico conversando com eles e alguns querem ter filho, um só tem um. Eu digo, por que não tem pelo menos 2 para fazer um casal? Não, porque é muito gasto. É muito gasto. Hoje criança virou dinheiro, né? Eu sei que tem gasto, eu sei que existe. Mas é muito triste quando minimizamos a vida, o império das nossas vidas e a vida, o presente de Deus em dinheiro. Uma crise mundial, também uma crise humanitária. José, como guarda da vida, guarda da família, ele começou a colocar em prática o seu trabalho. Já trabalhava há muito tempo.
Esse da pessoa que tem carpinteiro, até hoje, não é um trabalho maneiro, não. Vocês sabem disso, sabe? Carpinteiro é um trabalho pesado. Mas ele, como carpinteiro, trabalhava, tinha seus clientes, provavelmente, para sustentar quem? A Sagrada Maria e Jesus. A nossa imaginação, quando lemos esse Evangelho, especialmente na solenidade de São José, também nos trechos do período do Advento, escutamos também esse Evangelho, especialmente no período natalino. E o que vem em mente ali, a nossa imaginação vai prolongando as cenas, né? Vai projetando as cenas. Eu fico imaginando o olhar de José e Maria, a alta confiança pela timidez. E eles estão juntos em tudo. Você percebe isso? Quando vai para o templo, quem é que está junto para levar Jesus? Maria e José. Quando os pastores chegam na manjedoura, quem está lá junto de Jesus? O evangelista faz questão de colocar assim: José e Maria estavam juntos à manjedoura. José e Maria foram para o templo. Quando Jesus se perde no templo, a caravana foi embora, porque eles tinham que fazer o recenseamento, fazer os cadastros, né, as pessoas dos cadastros de nascimento. E José, que fazia parte da linhagem de Davi, tinha que fazer o Jerusalém. E quando chega lá, o povo de caravana no deserto, lá fora. Na volta, já fazendo 3 dias, cadê Jesus? E Nossa Senhora, não, está brincando ali atrás dos primos. Que primo o quê? Jesus estava no tempo. Jesus falando com o Pai. E houve aquele desespero, com certeza. Um pai que não perde o filho, aí não sabe como está aquele desespero. Eu que sou irmão, quando uma vez meu irmão se perdeu no supermercado, eu fiquei uma vara para ele me tremendo todo. Então assim, imagina o pai e a mãe, o único filho. Por atrás, não atrás. Deixaram a caravana embora e eles tiveram que ir embora. Lembrando que o caminho do deserto era muito perigoso. Animais, venenosos, serpentes. E o que havia na rota era muito assalto. Existiam muitos assaltantes nesse. Por isso que se viajava de bando, porque intimidava o perigo. Eles voltaram sozinhos. Atrás de Jesus. Quando Maria chega lá no templo, encontra Jesus, diz: "Ai, meu filho, por que você fez isso? Eu e o seu pai estavam preocupados." Ainda Jesus só não piada. Mas não sabia se isso na casa do meu pai. O certo será puxou o olho dele. Mas que não falou. Isso é a nossa imaginação diante daquilo que a gente tem na nossa realidade. Mas a palavra vai dizer: e Maria guardava tudo isso no coração, porque ela sabia que era a vontade de Deus. E José, com certeza, como guardião, o guardião da casa, como guardião da família, ele estava preocupado e entendia que aquilo era a vontade de Deus. Nesse episódio, Maria fala: eu e teu pai estávamos preocupados. Ela toma a frente, né? E deixa tudo no silêncio do seu coração. E com certeza José guardava no seu coração. Depois voltaram para Nazaré, para ali voltar para a sua realidade, a realidade da família. As casas da época de Jerusalém, no tempo de Jesus, não era casa como hoje. Era casa de pedras, às vezes fabricada, construída, esculpida nas pedras. E
pela tradição se conta que a casa de Maria era muito pequenininha. Um pesquisador que fez um trabalho, uma pesquisa, que mostrou isso. A casa de Nazaré, como você vê. Casa humilde. De um artesão e de uma senhora de casa. E Jesus foi criando, aprendendo de José como deve ser um homem de casa. Jesus também entrou na profissão. A palavra não conta, mas provavelmente pela tradição acreditamos que Jesus virou carpinteiro. Depois São José morre, as narrativas bíblicas não falam, mas o relato da nossa tradição da igreja, ela nos conta que São José falece diante de Jesus e Maria na sua paz, no descanso dos justos, e assim encerrando a vida com satisfação, com um olhar voltado para Deus, fitado na missão da família. Esse sim é o chefe da família, São José. E agora, São José, honra da vida de família. Por que ele é a honra da vida de família? Porque sua vida, seus sofrimentos. Eu acho que quantas vezes São José foi colocar sua cabeça para dormir com tantos problemas que se viraram. Você pensa que é fácil uma mulher, vocês homens, que têm filhos, quando a mulher de vocês tiver um filho e voltar para casa de resguardo, vamos ficar preocupado, né? Não é preocupado, ficar preocupado com a mãe não poder fazer nada com a baixeada, né? Você sabe que é um processo delicado. A mulher, ela tem que ter o repouso para questão biológica, o útero voltar para o lugar, porque o útero foi abarcado pela criança. E o processo cansativo de fazer o parto, mas só vocês mulheres sabem o que é o parto. O que acontece? Jesus nasce. O anjo do Senhor aparece a José do rei, pega a tua mulher e o menino e vai embora do Egito, porque querem matar o menino. O desespero. São José obedecia a Deus, mas a sua humanidade provavelmente se manifesta. Mas como assim? Como assim? E ele fazia o que Deus mandava. José colocou sua esposa de resguardo em cima de um jumento e foram caminhar longamente, pacientemente para o Egito. Um detalhe muito importante que eu não vejo nem nas pregações faladas. Quando José sai do Egito, então o Egito não sai de Belém, onde Jesus nasceu, para o Egito, ele estava fazendo de novo o licenciamento, e que era feito de 10 em 10 anos. Ele saiu de Nazaré para Belém. Jesus nasceu em Belém. E ele tinha a casa dele em Nazaré. Foi para Belém, do licenciamento. E lá o anjo de Jesus nasce. E o anjo pede para que ele vá para onde? O Egito, né? E ele casa dele foi abandonado. Trabalho, casa, conhecidos. E foi embora. É fácil abandonar? Como é que eu chegar aqui? Olha, o anjo do Senhor aparece para provar que assim. Apesar que eu demoro um anjo que eu estou. Olha, eu deixo tua casa, vai embora, tua esposa que quer me pegar o imperador quer matar a tua família. Vai embora. Vai embora lá para São Paulo. Foi assim que foi feito com São José. E ele renunciou para fazer a vontade de quem? De Deus. Foi fácil para ele? Foi fácil para Maria? Maria de resguardo, viu? Em cima de um trem. Hoje a gente tem Uber,
Dentro da gente reclama, né? Nossa vida sofrendo frio à noite, extremo do deserto, e calor durante o dia. Sede, fome. E quando chegou lá no Egito, eles tinham conhecido lá amigos e familiares do Egito, porque a raça deles não era daquela raça. Mas chegar lá no Egito, José começou aos poucos a se refazer. Por 7 anos, só de 7 anos no Egito. Provavelmente ele foi atrás de emprego. Maria também, com o seu jeito, mulher, dona de casa. Era muito comum na tradição judaica a dona de casa fazer tapete. Naquela época era muito comum. Trabalhando em casa era fazer tapetes, enfiar, fazer roupas. Conta-se a tradição que a túnica que fala de uma peça só de Jesus que foi morto, foi Maria que fez, provavelmente sim, porque era comum para as mulheres fazer a roupa, fazendo os tapetes de casa. E ali Maria, José, Jesus inocente, porque Jesus recém-nascido, desse processo todo que tem muito trabalho, né? Uma criança recém-nascida dentro de casa tem muito trabalho. E além de ter o trabalho de ter uma criança recém-nascida, está em terras estrangeiras. Conhecia ninguém, tiveram que dar a cara para fé mesmo. E assim se refizeram. 7 anos depois, o anjo aparece e diz: olha, o imperador morreu, pode voltar para Nazaré. Olha só. Quando estava tudo sendo já estabelecido, o anjo disse: e aí, pode voltar para Nazaré. O imperador morreu, eu quero você lá. José faz o quê? Certo, Senhor. Estou indo. Abandonou tudo que construiu e foi para onde? Voltando para Nazaré. E dali a palavra não mostra mais a narrativa de José. José sai do foco da palavra e já entra a vida pública de Jesus. O que eu quero dizer a vocês? A vida pública de Jesus sempre seguiu, por mais que ele é filho de Deus, mas ele é humano. Ele precisou da força humana para a sua educação. Por isso que eu digo, Deus não escolheria qualquer pessoa para ser pai ou mãe de Jesus. Escolheu a simplicidade de Maria, escolheu a simplicidade de São José, a justiça de José e a justiça de Maria. Porque o filho ia ser gerado e educado na justiça. E como Jesus, na sua fase adulta, na sua missão, ele foi incompreendido. Porque ele foi o quê? Um homem. Isaías vai dizer: o servo sofredor é um justo. Jesus desenvolve o trabalho de José com honestidade, um olhar apurado do que é verdade, do que precisa, de ir ao encontro do outro, como José fez. E uma coisa interessante, de cuidar da sua vida. A gente olha para Maria, infelizmente hoje, graças a Deus, por uma parte, a gente tem um olhar muito devocional. A gente não olhamos para Maria com um olhar de testemunho. A gente olha para ela, às vezes, como se ela fosse minha funcionária, a funcionária da graça. Peça, eu mesmo não faço. Infelizmente, foi afetado por ela. E Maria perpassa muito grande. Maria e José é muito grande. Para a gente imaginar assim. Eu quero ter o exemplo. O exemplo de José, o exemplo de Maria, se fiel. E Jesus habitará por essas virtudes irmãs. E tudo que fazemos, Jesus, na sua missão, ele desenvolve todos esses caráteres, todas essas virtudes.
E ele, por ser um Deus humanado, ele busca a estar conosco, a nos guardar. Ele mostra o caminho, porque ele mesmo diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e o quê? Maria, com certeza, tinha suas preocupações de mãe, por mais que Jesus estava com 30 anos na sua missão, e tinha sua preocupação. Quem tem já filha minha? Você, por mais que esteja um cavalão, mas você pai, você mãe, sempre tem suas preocupações, né? Tem suas preocupações. E isto é honrar os filhos e honrar a sua família por completo. Assim como São José honrou, assim como ele honrou Maria, não só em guardar, não só em respeitar, mas em tudo, em acolher, em se preocupar, de estar presente em tudo. Por mais que a fraqueza humana dele veio, mas ele decidiu fazer o sonho de Deus na vida dele. Ele decidiu colocar a bondade de Deus na sua vida. Ele teve a coragem e a ousadia de dizer assim: Senhor, uma minha vida. Ontem, encontro lá na casa de Rafaela, eu falei uma coisa que é questão teológica. Deus é dono de tudo ou não é? É? Ele é dono de tudo, né? Mas tem uma coisa que ele não é dono. Só tem uma coisa. Ele não é dono. Ele não pertence a ele. Você sabe o que é? Sabe não? A nossa vontade. A nossa liberdade. E o que agrada a Deus é se a gente doa essa liberdade para ele. Isso agrada a Deus. Porque se eu pego outra coisa, por exemplo, eu pego uma televisão de vocês dois, vocês pegam e envolvem uma coisa de presente, eu quero dar um presente a vocês. Você tem uma lógica? E isso é com Deus. Eu quero fazer isso para Deus. Já é dele. Ele quer a nossa liberdade. E quem fez isso? Olha, meu querer é outro, Senhor. Meu querer é outro. Eu queria ir embora. Eu queria deixar ela aí. Mas, tão liberdade. Estará em tuas mãos. Ele, por ser homem justo, entregou essa liberdade. Viu que era o melhor caminho. Era entregar a liberdade nas mãos de, como oferta perfeita a Deus. É fácil dar a liberdade a Deus? Né? Não. Não é fácil. Mas é impossível? Não é impossível. É possível dar a liberdade. Por isso que São José é a honra da vida que foi. Ele honrou a Deus. Que possamos honrar com tudo que somos. Porque em detalhe para essa, quando a Adriana chegou, perguntei do Ari, se aconteceu um problema que foi lá em casa, um cão estourou, ele está lá consertando. Liga ao serviço de São José, foi? Porque eu estou trazendo aqui, olha os detalhes da vida, né? O homem, a mulher poderia fazer? Poderia, mas quem tem que fazer, naturalmente, a gente vê quem é o guarda da família, quem? É o homem. E a mulher é um habita este homem, esta muralha, essa sentinela, é a mulher. O homem fica junto com sua esposa, mas ela não habita. Não é toda visão, mas a toda. Para que possamos. Vocês seriam o exemplo de São José. Mesmo quando o filho vinha perturbar, porque Jesus, quando fez aquilo no templo, ficou lá no templo, perturbou o coração dele de Maria. Mas compreender, conversar, entender, chamar o filho para conversar,
O que eu vejo aí por fora, os pais não conversam mais com os filhos, não. Minha mãe, quando eu fazia alguma coisa de errado com o papai, dava uma pisinha, sabe? Uma pisa boa. Um cinturão chamado Pretinha, que tinha lá em casa. Um cinturão de couro. Pretinha conversava logo comigo quando eu fazia alguma coisa de material. Mas depois, papai vinha perto, dava conselho. Mamãe também. E isso está se perdendo. Sério, não deixe o Pretinha de lado, eu vou conversar. E ser um homem justo, como foi, que escutou, que sentiu, se preocupou, teve raiva, mas fez a vontade de Deus. Porque ele deu o quê? A Deus? A liberdade. Para ser o fiel esposo de quem? E o pai triste, o fidedigno de quem? Jesus. Por isso, São José é o chefe da Sagrada Família. Por isso ele é a honra da vida. Que possamos pedir a sua intercessão para que ele venha sobre nossa família, nos protegendo. Vamos ficar de pé para a gente cantar um hino muito bonito de São José, que signifique nossos corações, para que possamos ter a providência dele em nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, filhas, netos, sobrinhos, e começar a ter noção do que é essa família de verdade, é amar incondicionalmente. Por mais que muitas vezes não conseguimos, mas peçamos a Deus este amor que é para o coração de Jesus, o coração da família sagrada. É tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser mais filho seu. Eis-me aqui, faça seguir o teu querer. Abraço esposa, Sou teu José, vai entregando simples esposa São José, esse homem que é a muralha da família Ibarra. Eu sou escravo da sua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de sua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo, eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Há uma mulher chamada Ana Catarina Henrique, e essa mulher estava na televisões, e até aquele filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson usou muito das visões da mulher Ana Catarina para relatar um pouco mais da realidade do que foi a crucificação de Jesus. E em suas visões, Ana Catarina relata também que a morte de São José ela se deu antes da morte de Jesus, porque São José amava tanto que ele não
suportaria ver a morte de Jesus do jeito que foi. Veja como são as coisas. Maria, a mãe, que na maioria das vezes tem uma ligação maior, emocional com os filhos, esteve lá até o último momento de Jesus como homem e cumpriu a profecia que dizia que os patos passariam o seu coração. Mas José amou tanto a sua família que Jesus foi misericordioso com ele e permitiu que ele dormisse antes de Jesus. Talvez um presente, uma recompensa pela sua obediência. E nós possamos buscar no exemplo de São José essa obediência dentro da nossa família. Não é porque São José era o chefe da Sagrada Família que ele não devesse ser obediente. A gente tem essa imagem na nossa cabeça que o chefe é o que manda e não o que obedece. Muito pelo contrário. O chefe é o que tem que obedecer mais. Obedecer às necessidades da família. Obedecer às fragilidades da família. Obedecer aos limites da família e estar atento para ser muralha forte ao redor de sua família. Assim como José foi. Assim como José foi suporte para Maria. Assim como José foi exemplo para Jesus. Assim como foi falou, os nossos filhos são o nosso reflexo. Então Jesus, quando ele abria a boca para falar, para dar os seus sermões, ele estava refletindo um pouco de José também. E a gente não tem essa noção. A gente esquece muitas vezes de ver que Jesus também está refletindo um pouquinho de José, um pouquinho da personalidade de José. Jesus que muitas vezes estendia os seus sermões, entrava a noite adentro, passava a noite de sono para servir, para escutar as pessoas, para curar as pessoas. Jesus estava refletindo um pouquinho de José, que entregou sua vida pelo mistério da salvação, que entregou sua vida, o seu querer, a sua liberdade, por cada um de nós, pela nossa salvação também. Que a gente possa ser grato também a São José, pelo seu sim e por toda a sua obediência ao seu chamado. O pecado ele entrou no mundo pela desobediência de Adão e de Eva. Mas a salvação, a nossa salvação, veio até nós através da obediência de São José e de Nossa Senhora. Que nós possamos pedir a Jesus, o Filho tão amado de José e de Maria, que possamos nos espelhar na obediência dos seus pais e levar essa obediência para as nossas famílias, para o nosso cotidiano do nosso dia a dia. Que possamos ser escravos da promessa de Deus, do plano de Deus nas nossas vidas. Que possamos dar a nossa liberdade, assim como José também deu. Porque esse é o sentido de nossa vida. É para isso que nós fomos feitos. Para entregar a nossa liberdade a Deus. Que a gente possa nos espelhar cada dia mais a São José e Nossa Senhora. A sua obediência, o seu amor, a sua retidão e a sua justiça.
simples, tão pequeno, um carpinteiro, nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eu disse: eis aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Que a gente possa cantar essa parte desse refrão. Faça-se em mim o teu querer, eu sou o teu José. E nesse momento você vai cantar o seu nome, eu vou cantar: eu sou o seu Luca. Você vai cantar o seu nome, simples Luca, e nada mais. E você canta o seu nome, dizendo a Deus: eu sou teu, cumpra-se em mim o teu querer. Eis-me aqui. Vamos lá? Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Diga seu nome: eu sou teu Luca, o simples Luca, e nada mais. Eu sou escravo, sou teu escravo, de tua promessa, de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa. Eu sou feliz e sou feliz, como eu sou, vivendo assim. Viva São José, viva São José, viva seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, e a sua Santíssima Esposa, viva Nossa Senhora. Vamos encerrar nosso momento, confiando a bondade de São José, a providência de São José, rezando o Pai Nosso, com Ave Maria. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Você quer deixar uma